É muito mais inteligente você fazer um pouco todo dia do que você fazer muito uma vez ou duas vezes por semana. What's up, everybody? É assim que eu começo geralmente com meus vídeos no Instagram ou quando vou fazer alguma apresentação específica para dar um oi, né? Já um oi da vida real, do inglês da vida real. What's up, everybody? É um inglês mais informal, mas faz parte do dia a dia. Então, lembra que comunicação depende do ambiente onde você está inserido. Meu nome é Douglas Oliveira, eu quero dizer que eu estou bem feliz de estar aqui falando hoje com você. Eu sou um mentor na área de idiomas. O que é o mentor, Douglas? O mentor é o professor que também se especializou em outras atividades relacionadas a aprendizado, relacionados a uma jornada, relacionados a habilidades que são aprendidas ao longo da vida. Vai te ensinar o que fazer, como fazer, o que não fazer, quando fazer, por quanto tempo fazer. Ou seja, ele vai te mostrar como sair do ponto A para chegar ao ponto B, que é o seu destino, no caso com habilidades, que pode ser o aprendizado de idiomas. Então, ele te mostra o que fazer porque ele já fez. Ele mostra o que ele fez e vem fazendo, porque o aprendizado é uma coisa constante, é um negócio que não para, pelo menos no meu entendimento, na minha percepção. Eu venho há 26 anos hoje atuando com idiomas e com aprendizado de habilidades que não são apenas os idiomas, aquisição de habilidades diferentes, e isso não para, a não ser que você queira ficar naquele nível no qual você se encontra. Diferente de um professor que foca mais em ensinar regras, ensinar conteúdos teóricos, ensinar a parte teórica em si, tem grande valor também, o mentor vai um passo além e também te mostra estratégias. Eu digo que isso é muito importante porque, independente se você precisa o inglês, no caso, o espanhol, qualquer idioma, para os negócios, para você empreendedor, você empresário, você executivo, diretor, CEO, ou você que está amadurecendo na carreira, precisa do inglês, você precisa aprender como aprender esse idioma. Você precisa entender como fazer com que isso se torne uma rotina no seu dia a dia, né? Uma rotina que cabe na sua agenda. Eu brinco que tem que caber no seu Google Calendar. Não estou sendo patrocinado aqui. Acontece que muita gente, você pode ser um desses, ou uma dessas pessoas, que melhora o seu inglês, como é o foco aqui agora para vocês hoje, quando dá. O que quer dizer quando dá? Quando sobrar um tempinho, eu vou lá e faço. Quando der uma brecha na segunda-feira à noite, se eu não estiver muito cansado, eu vou lá e faço. Eu vou estudar meia hora de inglês, eu vou estudar uma hora de inglês. Eu vou compensar no sábado, porque a semana foi corrida, e vou ficar 2 horas estudando inglês. Aí que tá. Esse ponto é de extrema importância. É muito mais inteligente você fazer um pouco todo dia do que você fazer muito uma vez ou 2 vezes por semana. Está provado por estudos e diversos especialistas em linguística provaram que você fazer um pouquinho todo dia, você ensinar o seu cérebro, expor-se, como eu falo aqui a palavra expor-se e não estudar, expor-se a conteúdos autênticos e de interesse seu realmente imediato, todo dia, 20 a 30 minutos, isso vai te gerar muito mais resultado do que você segunda e quarta, ou terças e quintas, ou aos sábados por 2, 3 horas, querer se inundar de conteúdos em inglês. De forma desordenada ou de forma meio que no escuro. Eu acho que esse vídeo vai ser bom pra mim. Eu acho que eu vou assistir o professor aqui do Instagram que eu gosto, que me dá dicas e vai me ajudar. Essas dicas ajudam, mas até certo ponto. Você não pode ficar dependente de um professor X, qualquer que seja ele, por melhor que seja, para te ensinar a fluência. Então aí já começa a questão de mentoria, a questão de buscar um processo mais ordenado, um processo que cabe no seu cotidiano, no seu bolso, como eu brinco, né? E um processo que você consiga aplicar. Porque se você pega uma receita de bolo e quer fazer essa receita para todo mundo, nem todo mundo vai conseguir fazer a receita igual, né? E esse bolo não vai sair igual para todo mundo, porque todo mundo é diferente. Então não adianta você buscar uma solução que funciona para todo mundo. Pode ser que funcione para um, mas não para o outro e não para você. Ou funcione uma parte, até certa parte, até certo ponto, e depois não mais. Por isso que tem que ter um acompanhamento
por isso que você precisa jogar um jogo diferente. Mas antes de se aprofundar muito nessa questão, você empreendedor, principalmente empresário, eu falo bastante desse público porque é o público que eu mais trabalho. Executivos que têm um cargo de importância em termos de liderar uma equipe ou em termos de ser gestor de uma empresa multinacional que precisa se comunicar com a empresa lá fora ou com seu chefe lá fora ou fazer reuniões de reporte. Então isso é muito importante na questão de confiança, na questão de você transparecer que você está confortável com o que está sendo falado ali. E isso não quer dizer ser perfeito, como o brasileiro pensa. Eu quero ter inglês fluente, eu quero falar perfeito, eu quero falar como um nativo. Eu já falo, olha, calma aí, segura um pouquinho, porque essa ideia de querer falar igual a um nativo, porque isso é perfeito, primeiro que está errado, porque nenhum nativo fala perfeitamente. A gente tem essa percepção, mas não é a verdade. Desde que eu comecei essa jornada com 11 para 12 anos, no inglês, através de músicas, interessado em tocar instrumentos, eu já comecei a entender que eu precisava do inglês para sair da caixinha, para sair do fluxo que todo mundo seguia, que era, eu quero fazer aula de inglês para ficar fluente. Para mim não era o foco. Para mim era, eu quero melhorar o meu inglês para poder entender os filmes, entender os desenhos da época, entender as séries da sessão da tarde que passava na televisão na minha época, que ainda passa, acredito, eu não sei mais como é que está a televisão hoje. Não tenho mais o hábito. Hoje meu hábito é muito focado em palestras, em seriados, em estudos, em pesquisas, em entrevistas, em podcasts. Então os podcasts que eu acompanho hoje também têm a ver com estudo, mas de uma forma leve, como já começou desde os meus 12 anos. Eu fazia alguma coisa, ainda faço com o propósito de aprender outras coisas. Então assim eu aprendi música. Não profissionalmente falando, mas hoje eu toco alguns instrumentos, hoje eu canto, hoje eu faço mágica profissional de baralho. Não faço mais como atuação, mas eu tenho a habilidade de fazer mágica de baralho profissional. Hoje eu tenho alguns hobbies que eu coleciono e algumas questões muito diferentes que eu aprendi através de métodos que eu fui aplicando desde adolescente e que amadureceram para hoje virar uma profissão. Pelos últimos 15 anos eu venho aplicando isso para aprendizados de idiomas. Então, hoje eu tenho uma boa fluência em 4 idiomas. Estou há 4 anos melhorando a cada dia o meu francês. Mas tudo isso veio por propósito, isso tudo veio através de um motivo. Então começou na música, passou para séries de filmes. Na época não tinha Netflix, não tinha nem YouTube. Isso há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Mas as VHS, as fitas antigas de filme, que eu assistia, alugava nas locadoras e ficava 2, 3 dias assistindo, colocando as legendas em português e inglês, tentando entender o máximo possível, imitando as pessoas. Então esse é um processo de repetição e de paciência que muita gente não tem. Muita gente não se aplica nesse sentido. E tá tudo bem se você não tem essa vontade de evoluir ou de crescer em alguma coisa especificamente. Mas se você se definir, se você decidir que você quer fazer acontecer, você tem que fazer diferente do que todo mundo faz, ou do que a maioria faz, que é uma dedicação diária, ainda que por 20, 30 minutos. Hey there! Você provavelmente ainda não me segue no Instagram, mas eu já tenho uma conta lá há algum tempo, onde eu compartilho algumas sugestões e alguns caminhos mais interessantes para você sair da caixinha, sair do padrão e aprender um novo idioma, aprender outras habilidades, aprender um terceiro idioma, um quarto idioma, ou melhorar bastante o idioma que você hoje está tentando melhorar, está buscando melhorar. @douglas.mentor lá no Instagram. Bom, já segue lá. E também tem links aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você pode fazer a aplicação para a mentoria, para ser meu mentorado particular, ou participar de um dos grupos. Se você for aprovado, ou seja, estiver no seu momento certo, e estiver fazendo sentido para mim também, para que eu possa te atender, possa te levar para o próximo nível, aí sim você vai ser contactado com essa direção. Caso contrário, você vai ser contactado dizendo para seguir o caminho e vai ter uma direção que não vai ser diretamente minha, no caso acompanhando você, mas tendo uma direção para poder seguir da melhor forma possível, sozinho também, e não ficar no escuro. Alright? Também você tem os aceleradores da fluência, que são 7 sites, 7 ferramentas gratuitas para você poder acelerar
a sua jornada na fluência do inglês, ou do espanhol, ou do francês, ou qualquer outro idioma. Então você tem um vídeo bem bacana, explicativo, que eu produzi com muita qualidade, com muito carinho, para poder te ajudar. E também tem um PDF mostrando ali certinho, passo a passo, com prints da tela dos sites. São sites que você provavelmente não conhece, são gratuitos, você vai ter uma grande vantagem quando começar a utilizá-los. E o terceiro link é um teste para ver como é que está a sua proficiência no inglês. Muita gente quer saber como é que está o inglês, né? Então, você tem um placement test que você vai ter o formulário ali, acessando, respondendo ali algumas perguntas, você vai saber mais ou menos como é que está o seu nível de conhecimento do inglês, para depois tomar uma atitude e seguir uma rota, acompanhado ou sem companhia, fazendo aí por conta própria, sabendo como fazer também. Vamos lá, segue no Instagram e vamos agora voltar lá para o vídeo. Let's grow! Ter um propósito é muito forte. Entrando aqui agora nessa parte, eu quero te mostrar que você precisa parar nesse momento para refletir sobre o porquê da sua necessidade, o porquê da fluência no idioma. Por que você quer ter uma fluência no idioma? Ah, porque eu preciso melhorar no trabalho, eu preciso ter uma promoção. Ah, porque eu preciso fazer uma apresentação em inglês de vez em quando e eu preciso estar mais confiante. Isso é um pré-propósito, eu brinco, né? É uma necessidade que você tem de imediato, mas no médio e longo prazo. Para que você quer ter mais confiança nesse inglês? Para que você quer ter um nível maior de fluência? Porque existem níveis diferentes de fluência também, tá? Vou chegar lá. Você vai investigar se é porque você quer uma caminhada mais longa com o inglês e você vai se dispor a isso, para que você possa se mudar para um país como os Estados Unidos, como o Canadá, como lá a Inglaterra, porque você quer morar lá, você quer ter uma vida lá, você quer levar a sua família para lá, ou você quer constituir uma família lá, ou porque você quer ter filhos, ou já tem filhos e quer dar para eles uma condição melhor de vida fora do Brasil, num país que fala inglês. Então, ou porque você tem uma empresa hoje, ou você é dono de uma empresa, ou empreendedor, ou porque você está à frente de uma empresa, ou você tem uma equipe na empresa que você quer crescer, que você quer mostrar que você é capaz também o inglês, para que você construa uma carreira mais sólida, e aí sim isso é um propósito muito forte. Aí sim você vai estar todo dia inspirado e não mais motivado. A motivação vem de fora. É uma coisa que você precisa todo dia ficar buscando, né? Aqueles vídeos motivacionais do YouTube, aquela palestra motivacional que vai te empurrar para você, tá bom, eu vou fazer, é importante. Não tem nada errado em você assistir essas palestras ou esses vídeos de tempos em tempos. Porém, você não pode depender desses vídeos para poder buscar a sua meta. Porque se você para de assistir esses vídeos, você para de fazer o que tem que ser feito. E aí não funciona. Então, a inspiração vem de você, vem de dentro. Vem do momento que você entende o porquê você está fazendo aquilo. Você já acorda lembrando, sai da cama sabendo o que você tem que fazer. Né? E aí vem de novo a questão. Eu sei o que eu tenho que fazer, o porquê eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer e como eu não vou fazer, para não ficar perdendo tempo. E aí, 97% da população brasileira hoje é considerada não fluente num segundo idioma, no inglês. Isso mostra que o processo não está funcionando. Isso mostra que tem coisa fora da caixa, que o método em si está quadrado, que não está como deveria estar. Porque senão pelo menos 40, 50, 60% da população teria uma boa fluência no inglês. Concorda comigo? Você talvez já estudou 2, 3 anos, 5, 10 anos de inglês com um professor até particular, um professor até americano, que você falou, agora vai, esse professor é nativo, ele vai me ensinar inglês. E provavelmente hoje você ainda não tem a confiança que você queria ter para falar, para fazer uma apresentação, às vezes básica no trabalho, ou para fazer uma viagem sozinho e se virar. Isso acontece porque é colocada a ênfase na gramática, é colocada a ênfase no conteúdo em si, que é a estrutura, o verbo, a preposição, a conjugação, a lista de verbos regulares e irregulares, o verbo modal, o presente, o passado, o pretérito do passado, o pretérito do futuro. Gente, isso não vai te fazer fluente. Eu sou prova viva disso. Hoje eu sei muita gramática? Sim. Sei muita gramática de inglês, de português não tanto. Mas porque eu trabalho com isso. Eu sou professor também certificado, inclusive pela Cambridge, desde 2014. Mas eu quis me aprofundar. E eu quis entender melhor a gramática para poder, quando eu precisasse, explicar melhor para um mentorado,
explicar melhor para uma pessoa que está se preparando para um teste de proficiência, para uma prova de uma college, de uma universidade fora do Brasil, que vai fazer uma prova teórica mais difícil. Mas eu não uso esse conteúdo que eu aprendi de gramática para mentorias do dia a dia, para executivos que precisam falar o inglês de business, o inglês voltado para negócios, para fechar vendas, para fechar novos clientes, novas parcerias, para viajar a negócios, para fazer uma apresentação para a matriz, para quando o diretor ou quando o presidente vem para o Brasil poder falar de resultados, poder falar de novas ideias, poder explicar o cenário de vendas ou o cenário de, enfim, o que quer que seja em inglês. Para isso você não precisa dominar a gramática. Tá caindo a ficha aí? Eu espero que esteja caindo a ficha principal, que é, opa, eu preciso mudar a estratégia. Eu preciso parar de estudar inglês. Como é que é, Douglas? Parar de estudar inglês? É isso que está falando? Você como professor e também mentor, parar de estudar? Foque primeiro em vivenciar o idioma. Foque primeiro em ouvir, escutar o idioma e não escrever e querer falar o idioma sem antes ter ouvido bastante o idioma. Ouvido suficientemente esse idioma. Porque se você ficar querendo já falar como um nativo, ou escrever, ou já fazer uma apresentação como um nativo, tendo um vocabulário básico de quem não ouviu o suficiente, o vocabulário específico para business, por exemplo, você não vai conseguir chegar perto de um nível de excelência que você quer chegar. Porque, para pensar, uma criança começa a falar depois de 1 ano e meio ouvindo os pais. Depois de 1 ano e meio de exposição aos pais ou às pessoas que criaram esse bebê. Então são 18 meses pelo menos. Algumas antes, algumas um pouco depois, enfim. Somente escutando. Somente ouvindo sons todos os dias por 14, 16 horas. Sem parar. E sem falar uma palavra. Parou para pensar nisso? E aí então a criança começa a tentar imitar, falando errado. E ela repete, fala errado de novo. Aí o adulto corrige, aí os pais corrigem, ela erra de novo e ela corrige de novo até que ela consegue falar aquela palavra. Até que ela fala 2 palavras, 3 palavras. Daqui a pouco ela fala, eu estou com fome, ou eu quero suco, ou eu quero dormir. Enfim, isso não acontece como mágica. Da mesma forma, não acontece como mágica com o adulto. A diferença é que o adulto quer de imediato aprender já a falar e já a escrever sem antes ter ouvido o suficiente para aquilo. Começa a mudar esse jogo, começa a inverter a ordem. Douglas, mas eu sou básico no inglês. Você quer que eu já saia ouvindo palestras de executivos, de grandes palestrantes em inglês? Não, não é isso. Não necessariamente isso. Dependendo do seu nível, você vai voltar um passo atrás e vai começar com uma estratégia um pouco diferente. Não necessariamente com a palestra de um nativo falando em velocidade normal ou com vocabulário muito avançado. E aí também está um erro grande. A pessoa que hoje já tem um nível razoável, intermediário, acha que já pode se jogar no universo técnico, no universo super avançado do inglês, para sair avançando e pegando vocabulário solto. Cuidado. Cuidado, porque é muito mais fácil você se frustrar do que você evoluir. E quando não tem diversão no processo, quando não tem interesse e diversão misturadas com conteúdo autêntico, que não é gramática, estudo do inglês, mas o uso do inglês num conteúdo exclusivo que você tem interesse, e também uma compreensão de pelo menos 70% do conteúdo, você tem que entender o que você está ouvindo em pelo menos 70%, para que você consiga se manter engajado e continuar evoluindo. Se isso não estiver no lugar, as chances de sucesso são muito pequenas. Então percebe como tudo isso que eu estou falando mostra os principais motivos pelos quais hoje os brasileiros não têm influência no inglês? E foi justamente na direção oposta que eu andei, ou melhor, na direção que eu estou falando agora, e não na direção que os brasileiros geralmente andam. Não só os brasileiros, mas eu estou usando a gente como exemplo. A questão de não ficar indo com a manada. Não ficar desde pequeno indo na escola de inglês, achando que fazer 2 sessões por semana vai me trazer a fluência em 2, 3 anos. Não é essa a verdade. Eu poderia falar para você agora que assim, você vai fazer comigo mentoria 2 vezes por semana, e em X meses eu te garanto que você vai estar no nível tal. Não posso fazer isso e não faço isso. Tem que jogar limpo.
Eu não tenho como garantir um resultado para você se eu não posso garantir que você vai cumprir a sua parte do acordo, que é ter a disciplina, a consistência diária, que é seguir o método. Hoje eu tenho um método que eu garanto que se você utilizar por um espaço de tempo, você vai sim evoluir bastante. Isso é prova, não sou eu que estou falando. Esse método foi criado a partir desses 27 anos de experiência com idiomas aprendendo e 15 anos ensinando para várias pessoas de vários estilos, de vários lugares, dentro e fora do Brasil, em outros países, executivos de multinacionais, de todos os ramos que você possa imaginar, e pequenos grupos também, tanto presencialmente nas empresas quanto online. Então hoje eu tenho centenas de mentorados presencialmente falando e milhares, cerca de 9.000 impactados através de cursos, infoprodutos e também Instagram e videoaulas, que aplicam, alguns mais, outros menos, o meu método. E você consegue fazer esse jogo mudar. Eu não estou falando aqui que o meu método, o meu jeito de aprender, isso que eu estou falando para vocês é a única forma, é a forma certa. Eu estou falando que essa é a forma que eu conheço e que funciona para mim e funcionou para milhares de pessoas e vem funcionando. E eu percebo que isso, através de muitos estudos que eu venho fazendo há mais de 20 anos, de poliglotas que falam 5, 10 idiomas, alguns 22 idiomas, pessoas que eu acompanho nos últimos 10 anos, através de vídeos e palestras e entrevistas, eu percebo que tem muita coisa em comum com essas coisas que eu estou te falando aqui agora. São pessoas fora do comum em termos de fazer o padrão. Eles não seguem o padrão, eles seguem algo diferente do padrão. E muitas das coisas são essas que eu estou falando para você aqui agora. Isso é ouro. Você está pegando isso? Quantas fichas já caíram aí? Então não se trata do eu tô velho para aprender, mas eu já tentei muito e eu acho que o inglês é para mim. Douglas, é fácil para você porque você nasceu com dom para idiomas. Você nasceu com dom para tocar instrumentos. Você nasceu com dom para cantar e para tocar música. Poxa, será que só eu e algumas milhares de pessoas no mundo todo que tem esse dom exclusivo? Ou será que o dom é dado para todo mundo? Ou para pelo menos a maioria das pessoas, eu acredito que sim, se não todo mundo. E cabe a você trabalhar esse dom, suar a camisa, e aí vem a escolha entre suar a camisa ou não, ou suar só um pouquinho, sabe umas gotinhas e já para, ou não, eu vou encharcar a camisa mesmo. Vai de cada um escolher. Eu escolhi me aprofundar muito mais em aprendizado de habilidades do idioma. Na bateria, no violão, na guitarra e no canto, eu não me aprofundei tanto. Por isso hoje eu não sou um profissional, um músico profissional. Eu não vivo de música, eu não toco profissionalmente. Eu tenho uma qualidade, eu tenho um nível que parou de evoluir por causa da minha escolha, devido à minha escolha de não ir mais fundo, mais além. Eu não queria aquilo para minha vida. Era somente um hobby e continua sendo hoje apenas um hobby. Mas virou profissão a parte dos idiomas. Mas você percebe como estão ligadas, ou estão ligadas, essa questão de consistência, interesse, níveis de compreensão, habilidade, repetição, rotina. Você não chega à excelência sem uma rotina. Você não perde peso, você não fica forte sem uma rotina. Você não emagrece, você não ganha massa muscular sem uma rotina. Sem uma rotina de dieta, sem uma rotina de alimentação 4, 5 vezes por dia, sem 3, 4, 5 vezes por semana ir à academia, fazer um exercício cardiovascular. Percebe? Você não vira um motorista bom e consegue fazer a baliza numa vaga difícil, apertada, no estacionamento do seu prédio, sem fazer várias repetições. Você rala o carro uma vez, 2, 10 vezes. É ou não? Pelo menos uma vez eu acredito que você já ralou o carro em algum lugar. É normal. Até que depois de tantas repetições você já consegue fazer quase de olho fechado. Então não é sorte, né? Sorte é quando você encontra a oportunidade com preparo. Então você quer chegar na próxima reunião de negócios, na próxima apresentação, quer falar com o pessoal de fora em inglês com uma forma mais de qualidade, com autoridade e ser a sua melhor versão também em inglês, você consegue. Mas você precisa mudar o jogo. Quando você muda o jogo, você muda o resultado. E não se desespere, porque eu garanto que se você aplicar um método mais eficaz, como esse que eu estou te falando aqui agora, por cima, eu estou te mostrando a ideia, o foco aqui não é te mostrar esse método, o foco não é o método, mas é te mostrar que existem soluções, tá?
É você estar melhor preparado desde que comece a fazer 20 a 30 minutos por dia, uma rotina diferente, jogando um jogo diferente, que vai te trazer resultados diferentes. Eu te garanto, porque eu sou prova viva disso. Eu não sou exceção da regra, assim como eu. Existem várias pessoas que chegaram à fluência de vários idiomas, até muito mais do que eu, porque fazem diferente. Então, eu quero te inspirar para que você se inspire diretamente e para que você se inspire diariamente, sem precisar ficar buscando fontes de monte, se perdendo no Instagram, no YouTube, procurando professores mágicos ou professores nativos que vão te trazer a fluência. Não é um professor americano, canadense que vai te trazer fluência. Porque ser fluente no idioma como eles são, não quer dizer que eles estão habilitados ou têm a estratégia e o método para te ajudar. Só quer dizer que eles sabem falar aquele idioma tranquilamente porque eles nasceram com o idioma. Não quer dizer que eles vão te passar uma estratégia que vai ser eficaz. Então comece a fechar algumas portas tradicionais, pare de seguir o fluxo que todo mundo segue e busque uma solução diferente. Você pode sim ser aquele executivo de sucesso ainda maior do que você é hoje, também em inglês. Você pode ser aquele médico, aquele profissional, não importa a área, que você quer ser, essa sua versão hoje no português ainda melhor, ou pelo menos essa sua versão tão boa hoje também em inglês. Alright? Espero muito ter te ajudado, espero muito ter te inspirado, ter te trazido uma outra ótica, que várias fichas tenham caído aí e que a gente possa junto crescer. Alright? I'll see you very soon. Te vejo do outro lado. Cheers.